A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus. Amém? Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Gostaria de convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Conforme está ali no nosso telão. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Normalmente, quando lemos esse texto, uma grande parte das pessoas tem uma compreensão desse texto relativa. Isso porque, ao longo do tempo, nós vamos sempre ouvindo as mensagens e as ênfases nas pregações desse texto são sempre no não julgar. É quase que um texto usado para censurar as pessoas e dizer assim: olha, não julguem. E as pessoas começam então a ter uma vida e uma preocupação em não julgar os outros, o que não está errado, elas não devem mesmo julgar. Mas a ênfase desse texto na Bíblia não é o não julgar. A ênfase nesse texto da Bíblia é a gente julgar a gente mesmo. O texto repete por várias vezes: olhe para você mesmo. Por que você repara os ciscos que está no olho do seu irmão e não se dá conta do que está no seu próprio olho? Preste atenção em você mesmo, diz o texto. Deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu. O texto está dizendo: olhe para você mesmo. Perceba o que você tem, o que você é. Aí termina com uma palavra muito dura, dizendo: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Tire primeiro a viga do seu olho. A ênfase no texto é para que você preste atenção na sua própria vida. E isso tem uma razão na palavra de Deus. E é uma razão muito básica, muito essencial e muito importante na vida cristã. É que uma grande parte das pessoas, elas têm dificuldade de compreender o que é ou o que significa a palavra verdade. Isso porque, pela nossa forma de pensar, a nossa maneira de compreender a vida, a gente sempre pensa, na maioria das vezes, que a verdade é um conceito filosófico e que a Bíblia, ao falar sobre a verdade, está falando sobre isso. Ou então nós pensamos assim: a verdade é quando eu vou até alguém e, meio nervoso, meio bravo, eu falo umas verdades para aquela pessoa. Na palavra de Deus, a verdade não é um conceito. A verdade não é algumas verdades que eu acho a respeito de alguém. A verdade na palavra de Deus é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. É Ele mesmo quem diz: eu sou Deus. Essa é a verdade.
E é isso que você deve perceber e começar a compreender. O sentido da verdade é no sentido daquilo que eu sou, da minha identidade. A verdade está relacionada com a minha identidade. E é por essa razão que a palavra de Deus, nesse texto de Mateus, faz o apelo para que você perceba quem é você. Porque somente quando você perceber quem é você, você vai viver a verdade. Você será verdadeiro. Só quando você compreende o que você é que você tem a condição de viver uma vida verdadeira. Porque se você não conhecer a verdade a respeito de você mesmo, provavelmente você vai viver de uma forma inadequada. Em primeiro lugar, você não terá a condição de ver quem é Deus, de compreender Deus, de aceitar Deus, de abraçar Deus, de enxergar quem é Deus. Esse é o primeiro problema. Você nunca terá uma visão correta de Deus se você não tiver clareza a respeito de você mesmo. Em segundo lugar, se você não tiver clareza a respeito de você mesmo, você vai viver um auto-engano. Você vai viver se enganando. Porque o não viver a verdade nos coloca sempre numa condição de nos acharmos ou de nos compreender como sendo alguém capaz, como sendo alguém boa, como sendo uma pessoa boa, saudável. É muito importante você compreender o que é, quem é você, através dessa compreensão da verdade a respeito de você mesmo. Na palavra de Deus, só no Evangelho de João, ou nos escritos de João, aparece a palavra verdade 42 vezes, nesse sentido do que eu sou, no sentido da verdade, da minha identidade. Então, quando a palavra de Deus assim diz, não julgueis, ele está dizendo, olhe para a sua própria vida, veja quem você é. O oposto da verdade é a mentira. Satanás, ele é um especialista em promover esse auto-engano, em desviar os nossos olhos de nós mesmos e fixarmos o nosso olhar nas outras pessoas, porque nós não gostamos de olhar para a nossa própria vida. Nós temos dificuldade de fazer isso. Por isso, nós desenvolvemos uma forma de vida auto-enganosa. João capítulo 8, verso 44 diz que o diabo é o pai da mentira e ele é o promotor de toda mentira. E todo auto-engano ele tem a ver com Satanás, com o inimigo. E ele começou desde o início, diz a palavra de Deus, que ele fez isso, que ele fez a mentira e que ele constrói, que ele trabalha em cima da mentira. É por isso que ele trabalha para que você desvie o seu olhar daquilo que você é. A primeira mentira, ele disse, certamente não morrerás se vocês comerem do fruto. E a segunda, ele caluniou Deus, ele promoveu uma desconfiança no coração humano em relação a Deus. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a ele. Sempre é em cima dessa proposta mentirosa de nos fazer acreditar que nós somos pessoas melhores do que aquilo que realmente nós somos. Quais são as mentiras hoje, especialmente no ambiente religioso que nós participamos ou que a maioria das pessoas participam? O diabo nos afirma, você é uma pessoa boa, você é um cara legal, você é um bom crente, você não precisa se preocupar com nada, leve a vida do jeito que você vai estar levando, que vai dar certo. Deus quer que você seja isso, já está bom demais, está ótimo. Olha, Deus não é tão justo, e aí você começa a se comparar com as pessoas,
veja, olha o que está acontecendo com você. Você se dedica, você faz isso, você faz aquilo, você não faz mal para ninguém, mas olha o que está acontecendo com você e aquele outro, aquele que é bandido, aquele que rouba, aquele que mente, aquele que é infiel, olha o que está acontecendo com a vida dele. Deus é injusto. E você começa a ter esse sentimento de que você é alguém tão bom, que você não merece receber as vicissitudes da vida e os problemas e as dificuldades da vida. A palavra de Deus, ela nos ensina coisas muito impressionantes e que passam sem que nos percebamos ou que as pessoas percebam. Se eu perguntasse aqui para qualquer um de vocês, se eu dissesse assim: quem aqui cometeu um pecado ontem ou hoje? Muitos de vocês levantariam a mão e diriam: de fato, nós somos pecadores, mas nós não temos a consciência de que nós somos. Parece que nós vivemos uma vida como se não fôssemos pecadores. Mas todos nós sabemos que nós pecamos quase que diariamente. E a Bíblia afirma muito claramente, porque quem vive nesse auto-engano, pecando e achando que não peca, a Bíblia deixa muito claro. Diz assim em 1 João capítulo 3, 6, e eu estou dando o endereço para que você não se assuste. Porque diz lá claramente: quem é filho de Deus não vive no pecado. Quem vive no pecado é o filho do diabo. Em 1 João capítulo 3, verso 8 diz: aquele que vive na prática do pecado procede do diabo. Mas nós vivemos, nós pecamos e não temos consciência disso e não nos damos conta disso. Nós vivemos nos auto-enganando, nós vivemos uma mentira, apesar de não falarmos mentira. Nós vivemos, colocamos máscaras, e queremos colocar essas máscaras diante de Deus e diante das pessoas que nós convivemos diariamente. Vamos desenvolvendo uma vida mascarada e acreditando que nós somos pessoas não pecadoras. Nós achamos que é possível enganar os outros e começamos a enganar as pessoas, e daqui a pouco nós assumimos e começamos a enganar a nós mesmos e achamos que nós não somos pecadores. Vivemos a nossa própria mentira por tanto tempo que a gente nem se dá conta que está vivendo esta mentira. É por isso que vamos nos tornando pessoas orgulhosas, vamos nos tornando pessoas que começamos a nos comparar uns com os outros, começamos a achar que Deus não é justo, começamos a nos tornar pessoas mesquinhas, começamos a conviver com as pessoas e exigir delas que elas tenham comportamentos que nós mesmos não queremos ter e não os temos. De um modo geral, quando nós nos aproximamos de uma pessoa que nós achamos que ela é uma pessoa incrédula, e nós queremos abordar esse jeito que a gente tem de evangelizar as pessoas, de falar de Deus para as pessoas, é uma forma tão condenadora, que a gente se aproxima das pessoas e a gente diz assim para as pessoas: olha, eu queria dizer para você que Jesus Cristo deu a vida por você. Era como se a gente estivesse dizendo assim: você é muito pecador e Jesus deu a vida por você. É como se você estivesse dizendo: Ele não deu a vida por mim, Ele deu só por você. Você tem muitos pecados e você precisa se arrepender. Eu tenho pecados, mas não tenho tantos. Eu não sou tão pecador assim. Muitos que leem a Bíblia sabem aquela parábola do fariseu e do publicano. Aí o fariseu foi ao templo e quando se aproximou do templo ele começou a orar. E aí ele fez uma oração a Deus, aí ele olhou assim para o lado e disse assim para Deus, para o Senhor: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como este pecador que está aqui ao meu lado. De um modo geral, é assim que nós olhamos para as pessoas. Nós sempre achamos que é o outro que é pecador.
nós nunca olhamos para a nossa própria vida. Nós não vivemos essa dimensão da nossa própria Bíblia, nossa própria vida. Na teoria, a gente admite que é pecador. Mas quando olhamos para a nossa própria vida, nós sempre queremos esconder a realidade a respeito de nós mesmos. E não admitimos que somos, de fato, pecadores. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Deus usa, às vezes, as pessoas para nos alertar. Deus usa, às vezes, uma pregação. Deus usa, às vezes, uma música para mostrar a realidade a respeito de nós mesmos. E nós nunca admitimos que somos pecadores. Nós não queremos assumir essa realidade. Nesta noite eu gostaria de te convidar para você olhar para a sua própria vida. E o convite para você olhar para a sua própria vida não é olhando para você mesmo, é olhando para a cruz de Jesus Cristo. À medida que você olha para a cruz, à medida que você vê Jesus Cristo na cruz, você começa a enxergar quem é você. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser, diz ele, vê a Deus. Aquele que me vê, verá a Deus. Se você quiser ver a Deus, você precisa ver Jesus. Se você quiser ir para Deus, você precisa ver Jesus na cruz. E ao ver Jesus na cruz, você vê quem você é. A lei, diz a palavra de Deus, foi dada a Moisés, mas a verdade e a graça foi dada através de Jesus. Então, quando nós olhamos para a cruz, o que nós vemos somos nós mesmos. Nós sempre pensamos que estamos vendo Jesus. E por isso, nós não queremos encarar a cruz. E por isso nós não ouvimos mensagens dizendo que na cruz, eu estou na cruz. Eu vou explicar isso bem para você. Espero. Veja bem, quando você vai ao médico, o que acontece? Quando você vai no médico, ele te dá uma receita. Aí você pega a receita, dá uma lida na receita, e você percebe que se o médico te deu uma receita, significa que você está doente. Aí você lê de novo, mas não é possível que tenha me dado essa receita. Como o médico fez isso comigo? Provavelmente, se você for uma pessoa assim, que quer dialogar com o médico, você vai perguntar para ele, falar, doutor, esse remédio aqui para que é? O médico vai te dizer, olha, você está com uma doença tal, e você pega a receita, ouve o médico, e o que você faz? Dependendo da gravidade da enfermidade, você vai para a sua casa, e você chega e compartilha com seu marido, com a sua esposa, seu pai, seu filho. Você diz, o médico disse que eu estou com uma doença que precisa desse remédio. Mas eu não acredito que eu estou com essa doença. Não é possível. Como é que um médico diz que eu tenho uma doença tão grave dessa? Ele deu um remédio para tal doença. Eu não acredito. Eu vou ouvir uma segunda opinião. E você sai à procura de um médico. E aí, se o médico da segunda opinião aumentar a receita, a dose do remédio, dá um remédio mais forte, mais poderoso, com efeitos colaterais mais graves, aí você diz assim, eu acredito no primeiro médico, eu acho que aquele primeiro estava certo, e você toma o remédio do primeiro. Na cruz, quando a gente convida você para olhar para a cruz, a gente está convidando para você entender que quando você olha para a cruz, você vê a sua doença. Você vê o seu pecado, você vê aquilo que você é, você percebe quem você é. Na cruz você enxerga aquilo que você é. Por quê? Porque se você tivesse você mesmo que ir para a cruz, você não teria condições de ir. A palavra de Deus diz que Deus fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que é ir para a cruz. É por isso que a palavra de Deus diz que nós
passamos desta para a vida eterna, é porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É por isso que a palavra de Deus afirma que Jesus é o Senhor e é aquele que cura a nossa vida, é aquele que trata a nossa vida. Como diz os roqueiros evangélicos, Jesus é o remédio, e é mesmo. E porque quando você olha para a cruz, você vê a sua doença, o seu pecado levado na cruz no seu lugar. Na cruz você vê quem é você. Na cruz você enxerga o que Deus pensava a respeito de você. Na cruz você percebe o que Deus vê quando Ele te olha sem Cristo na sua vida. Na cruz, nós vemos a verdade a respeito de Deus e vemos a verdade a respeito de nós mesmos. Na cruz, nós nos vemos por inteiro. A cruz mostra a mentira que a maioria das pessoas vivem, nesse alto engano de que elas vivem se achando boazinhas, se achando legais, se achando bacanas, que não enxergam o seu próprio pecado e a sua própria condição. Na cruz você vê quem é você. Eu não sei se vocês já estão vivendo, alguns de vocês talvez, né? De vez em quando eu vou no espelho, dou uma olhada assim e percebo que eu estou ficando mais feinho. Já era feio, agora a coisa está ficando complicada. Aí eu percebo que eu estou ficando mais feinho. Então cada vez eu estou indo menos no espelho, para não perceber quem eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É assim que a gente faz com a cruz também. Cada vez mais a gente quer olhar menos para a cruz, porque cada vez que nós olhamos para a cruz, cada vez que nós nos aproximamos dela, cada vez que nós olhamos para Jesus, nós vemos nossos pecados, nós vemos nossas doenças, nós vemos nossas taras, nós vemos nossos traumas, nós vemos os abusos que nos fizeram, nós vemos as nossas ofensas, nós vemos as pessoas que nos ofenderam, nós vemos a nós mesmos ali, carregados naquelas coisas que estão dentro do nosso consciente e do inconsciente, lá na cruz, elas estão todas em Cristo Jesus. Na cruz não estão os pecados dos outros, lá está o meu e o seu pecado, ou melhor, o meu pecado. E quando eu olho para a cruz, eu a vejo sozinho, pessoal, e ali estão as minhas doenças, as minhas dores, as minhas ofensas, as minhas mágoas, os meus pecados. Isso me remete a uma experiência de um jovem que teve um sonho. E ele sonhou que ele estava subindo uma montanha, descendo a montanha, e encontrou-se com Jesus subindo a montanha. E Jesus com aquela carga imensa nas costas, e levando, e meio ofegante, aquela dificuldade, e ele indo. Aí quando ele passa, é um sonho, quando ele passa por Jesus, ele vê que é Jesus, e ele diz assim: Jesus, o Senhor está levando muitos pecados, o Senhor está levando os pecados do mundo. Aí Jesus olhou para ele e disse: não, eu estou levando os seus pecados. O pecado é pessoal. Na cruz, Jesus morreu e deu a vida e leva na cruz os seus pecados, não do outro. A cruz, entretanto, ela é generosa, porque nela nós encontramos o perdão. E então, transformados, alcançados pela graça de Deus, tomados pela graça do Senhor Jesus, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo resgatados a cada dia, e nós vamos sendo trabalhados pela graça de Deus e vamos sendo transformados. E aqueles que nós não tínhamos mais alegria em conviver com eles, começa a brotar em nós o prazer do convívio. Nós começamos a olhar para o outro, agora numa outra direção, numa outra perspectiva, porque agora eu olho para a minha vida, ou olho para a cruz e vejo ali os meus pecados,
E eu sei que naquela cruz estão aquilo que eu sou, e é aquilo que eu sou. E eu sou pecador, e eu sou adoecido na minha alma, eu sou doente nas minhas emoções. Na cruz estão todas as minhas maluquices e todas as minhas doideiras. Cristo as levou. E quando eu olho para a cruz, então eu começo a ter gratidão, eu começo a ser curado, e os meus relacionamentos com as pessoas começam a mudar. E eu, por ser perdoado e crer que estou curado, eu começo então a promover, a tratar, a lidar com as pessoas de uma outra maneira, capacitado por esta fé e essa certeza de que fui curado pela graça de Deus. A Bíblia é muito clara. Na cruz está a minha identidade. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 11 a 13, há um texto que fala de uma forma simbólica a respeito da pessoa de Jesus e do que Ele fez por nós. O texto diz assim: portanto saiamos até Ele, fora do acampamento, Ele que suportou a desonra, Ele que suportou a dor no nosso lugar. A imagem é muito simples de entender. Entre os hebreus, quando eles viajavam pelo deserto, eles montavam um acampamento, onde ficavam as tendas dentro do acampamento, uma pequena cidade num determinado lugar. Eles ficavam todos ali, e havia o templo que ficava no centro desse acampamento. Era tudo de lona, eram barracas, e esse templo, então, os hebreus, os judeus, acreditavam que para eles terem os pecados perdoados, eles tinham que sacrificar um animal. E o animal era levado até o sacerdote impunha as mãos sobre o animal, e eles criam então que os pecados, ou o meu pecado pessoal, era transferido para aquele animal. E depois de transferido para aquele animal era sacrificado, era queimado. Ele ficava ali, e a pessoa voltava crendo que ela estava perdoada. O texto aqui diz que aquele resto, ou fora do arraial, aquele lixo da tenda, e os restos do sacrifício eram colocados do lado de fora, e ficavam lá fora, de tal forma que aquele ambiente fora daquela cidade improvisada no deserto, virava uma fedentina, virava um lugar horrível. Eles também colocavam para fora do arraial todos que eram assassinos, todos os ladrões, todos os adúlteros ou adúlteras, todos eram colocados para fora do arraial. Eles não ficavam dentro da cidade, eles ficavam lá fora. Eles também colocavam lá fora as pessoas que ficavam doentes. Eles colocavam lá fora especialmente os leprosos. Os leprosos ficavam ali. E a Bíblia está dizendo assim, o texto é uma ilustração para dizer assim: Jesus tomou os nossos pecados. Os pecados que eram meus foram pegos por Deus, tirados de mim e colocados em Cristo. E Ele foi colocado para fora do arraial. Ele se tornou indigno de ficar dentro, no convívio com o povo de Deus. Ele teve que ir para fora do arraial, porque os meus pecados foram colocados nele. Colocados nele, ele ficou do lado de fora. Ele foi considerado indigno, ele foi considerado leproso, ele foi colocado do lado de fora por causa do meu pecado pessoal. E ali ele foi crucificado. Tirou o meu pecado e pôs em Jesus. Tirou a minha dor e pôs em Jesus. Tirou as ofensas
que me fizeram e pôs em Jesus. Tirou os traumas que eu trago da minha infância e colocou em Jesus. Tirou os dramas que eu carrego e colocou em Jesus. Tirou os meus ódios, as minhas mágoas e colocou em Jesus. Tirou tudo que há de ruim em mim e colocou em Jesus. E agora Ele vai para a cruz e eu estou lá. Quando eu olho, eu me vejo lá. Será que é difícil de você entender isso? Às vezes eu penso, por que Jesus tomou essa posição e se abaixou tanto ao ponto de dar a sua vida por mim? Foi para o lugar dos criminosos, onde eu deveria ter ido. Eu queria te convidar então para a gente encerrar nossa palavra hoje. Eu quero mostrar a sua biografia. Eu quero mostrar quem é você. Eu vou te convidar para você ler comigo um texto da Bíblia. É um texto que nós não gostamos. E nós pensamos que ele fala de Jesus. E é verdade, ele fala de Jesus. Mas ele não fala só de Jesus, ele fala a meu respeito. É por isso que Jesus ficou feio. É por isso que Jesus ficou desfigurado. É por isso que Jesus foi cuspido. É porque ele tomou o meu lugar. Eu estou lá. Eu sou aquele que vai ser descrito ali. Então eu vou convidar você para ler a Bíblia comigo agora. Eu vou ler um versículo e você lê o versículo seguinte. Está ali no telão. Eu começo lendo, depois você lê ou todos nós vamos ler juntos. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Eu não sei como é que você entendeu o que você ouviu nesta noite. Mas eu sei que Deus está aqui. Também sei que não depende do pregador. Também sei que depende de Deus, do Espírito Santo falar com você. E eu gostaria então de convidar você a que você fechasse os seus olhos por um instante. Todos, em nome de Jesus. E eu quero pedir que você pensasse na sua própria vida. Você acha mesmo que você é pecador? Você crê que você é pecador? No seu dia a dia, como é que você trata o outro? Você olha na perspectiva de que você é melhor do que o outro? Ou você olha para você mesmo e diz: eu sou pecador? Você olha para a cruz e vê quem na cruz? Os outros? Os pecados do mundo? Ou você olha para a cruz e diz: é, Senhor, o Senhor levou os meus pecados. Você olha para a cruz e crê que ali estão as ofensas que lhe fizeram? Você olha para a cruz e vê as doenças emocionais e espirituais que você tem, e você vê as suas doenças lá? Você olha para a cruz e vê a sua justiça própria? Não se deixe enganar pelo inimigo. Não se deixe enganar por Satanás. Nunca mais ore: eu não sou como este. Ore sempre: sim, Senhor, eu sou pecador e preciso de Ti. Então, se for assim, e se você crê que você é pecador e que Jesus levou as suas transgressões, doenças, dores, traumas, taras, se você crê assim, eu quero te convidar para você orar comigo. Você não precisa falar em voz alta, é você e Deus somente, intimamente. Você, em nome de Jesus, se você crê que você é pecador e crê que Ele levou as suas dores, seus pecados, suas transgressões, você pode orar comigo dizendo assim: sim, Senhor, eu sou pecador e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor de uma vez para sempre tome conta do meu coração e que eu ganhe a cada dia essa consciência de que eu sou pecador. Sim, Senhor, a minha gratidão
porque eu olho para a cruz e vejo o meu pecado, vejo a minha transgressão, vejo a minha dor. Então eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor leve o restante que ainda há no meu coração, dessas coisas que não são tuas e que foram colocadas na minha vida pelo inimigo ou por outras pessoas, para que eu seja curado, Senhor, para que eu saia daqui como se fosse tirado de dentro de mim, arrancado com a tua mão e colocado em Cristo na cruz, e eu saia daqui leve, em paz, feliz, porque creio em Jesus e creio que Ele levou as minhas dores na cruz. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, faz de mim uma nova pessoa, um novo ser humano, uma pessoa mais amável, mais bondosa, mais amorosa, uma pessoa que não economiza abraços, sorrisos, respeito, amor. Transforma a minha vida, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.